Falar, agora eu vou trabalhar por minha conta. Quando o cara é bom no que ele faz, ele realmente abre empresa, ele prospera muito. E aí ele é um técnico e ele se esbarra quando ele começa a contratar outras pessoas, quando ele se vê obrigado a fazer gestão, que ele nunca fez, quando ele precisa fazer divulgação do próprio negócio, falar para as câmeras, igual nós estamos falando aqui, aí ele começa a entender que ter autonomia não é ser mais fácil. Ter autonomia é ser com outros compromissos e responsabilidades que antes ele não tinha e ele não estudou para fazer. Quando esse empreendedor se depara com um escritório como o nosso, nós somos um escritório de contabilidade, nós somos quase que um fiscalizador do governo. A gente está aqui para gerar um imposto para você, uma guia, calcular tudo certinho, mandar você pagar o imposto. Mas quando o empreendedor ele se depara com o escritório, como que a gente está se tornando agora, em que nós ajudamos esse empreendedor a gerir melhor o negócio dele, na gestão financeira, na liderança, na contratação de pessoas, na gestão do seu marketing estratégico, que ele também não estudou para fazer. Cara, eu acho isso fantástico. E todas as soluções que a gente está desenvolvendo aqui é com base nessa observação de dores que a gente está vendo nos empresários. Os caras estão ali com um orçamento limitadíssimo. Só com propósito e sem experiência e sem... Só com aquela vontade de vencer. Vontade, né? Ele vai até um ponto. Depois ele trava. Porque ele vai precisar ter mais processo, ele vai precisar ter mais pessoas melhores. Né? Normalmente ele não sabe contratar, então ele não contrata as pessoas de maneira adequada, que vão ajudar ele a crescer. Então ele se depara com muitos desafios que hoje... Nós estamos numa fase muito linda, né, de estar trazendo soluções para todos esses desafios que um pequeno empreendedor enfrenta. Os grandes também enfrentam, só que os grandes eles têm uma infraestrutura muito maior e têm muito mais dinheiro. Então o que a gente percebeu? Os pequenos eles não têm acesso a essas soluções pelo orçamento e não tem ninguém disposto a ir até onde eles estão para ajudá-los, pelo que eles podem pagar. Então a gente está desenvolvendo soluções para ter, legal, né? Levar para esse grupo de empreendedores que estão muito sozinhos, levar para eles soluções em 360 graus. Um suporte administrativo, né? Assim, em todos os ângulos, né? Da empresa, das necessidades, né? do empreendedor. Sim. Então ele abrange isso tudo, né? Dando experiência, conhecimento que a pessoa que está iniciando ainda não tem. Veja, Gisele, as empresas elas precisam de fundamentos para crescer. O empreendedor que monta um negócio ele não tem esses fundamentos ainda bem estabelecidos. Ele vende e ele entrega, Isso gera caixa, isso gera movimento, isso faz com que ele contrate mais, que ele controla tudo ali do jeito dele. Mas aí, conforme ele vai crescendo, vai chegar uma hora que se ele não tiver uma gestão financeira, isso vai ficar caótico. Quando ele não tiver o controle dos números, vai ficar caótico. Ele não vai conseguir segurar todos os pratos ao mesmo tempo, porque ele começa a rodar tudo ao mesmo tempo. Né? Se ele não tiver pessoas que vão exercer alguns cargos de liderança dentro do negócio dele, ele não consegue sair dali. Ele vai ter que ser o próprio funcionário trabalhando. Ele tem que delegar, né? Que ele vai cuidar que ele possa seguir adiante de outras coisas. Então a gente está numa fase muito linda, que eu estou muito empolgado, né? Estamos trazendo soluções que eu falo para você que há 5 anos atrás eu não tinha para mim. Quando eu entendi que eu posso ter para mim e levar isso para a nossa carteira de clientes, para nossos amigos, isso mostrou para mim um caminho de propósitos diferente do que eu tinha como contador. Né? Meus propósitos era calcular o imposto e mandar a guia para o meu cliente pagar certinha. Isso é quase que uma obrigação. Eu diria que é uma obrigação legal. Mas quando eu percebi que eu poderia fazer mais por mim primeiro, veja... o primeiro cliente dessas soluções foi eu mesmo, porque eu não tinha. Eu era esse empreendedorzinho pequeno que trabalhava como um funcionário da própria empresa, que estava ali ralando. Você sabe quando a máscara de oxigênio cai do avião, a aeromoça dá as instruções? Primeiro bote a máscara em você para depois ajudar os idosos e as crianças. Aquilo aí é uma lição importantíssima. Você precisa vivenciar o que você prega. Você precisa ser o exemplo, você precisa ter para você, para depois você dar para o próximo.